Olá, na aula de hoje eu vou falar com você sobre continuidade de funções, a ideia do que significa. A ideia da continuidade também ligada com a ideia do limite de uma função. Mas, intuitivamente, tem muitos livros que descrevem a ideia de uma função ser contínua como sendo uma variável, pelo menos, uma função que você consegue fazer o desenho do gráfico dela sem tirar o o lápis ou a caneta do papel que você está usando. Isso seria uma ideia de uma função contínua. Tem alguns problemas com essa ideia. Por exemplo, só para mostrar um deles. A função f de x igual a 1 sobre x, a gente vai mostrar é uma função contínua. Só que você, para fazer o gráfico da função dentro do domínio dela inteiro, que é o conjunto dos reais, tirando o zero, não tem como não tirar. Você não tem como chegar nunca desse ponto para esse ponto daqui. Isso ocorre justamente porque você tem um ponto aqui dentro do gráfico que não está no domínio dela. Isso acontece também em outras situações. Por exemplo, se você tem uma função que também é contínua, a função f de x igual a... Vamos colocar raiz de x ao quadrado menos 4. Por exemplo, o gráfico dessa função ela não está definida dentro do intervalo de 2 até menos 2, porque dentro desse intervalo, a função de dentro da raiz é negativa. Então, a raiz dela não existe. E dela acaba sendo uma coisa assim. Ela é meio que uma curva e eventualmente vai se transformar numa reta para valores muito grandes. É alguma coisa assim. Se aproximando de uma reta. De novo, você não tem como fazer o gráfico dessa função sem tirar a caneta do papel. Mas talvez uma definição mais precisa, que ainda carrega essa ideia da continuidade, seria que sempre que você tem um intervalo ali do domínio dele, fazer o gráfico da função dentro daquele intervalo, você não precisa tirar o lápis dentro do papel. Existe uma ideia matemática que traduz esse conceito de não tirar o lápis do gráfico, que seria a ideia de conjuntos... Uma ideia mais avançada um pouco, mas a ideia de um conjunto que é conexo. E uma possível definição de continuidade seria essa. Uma função que vai pegar um conjunto conexo e levar em outro conjunto conexo. É um conjunto que você consegue traçar um caminho dentro de qualquer dois pontos dentro dele. Isso também pode ser uma outra maneira de você enxergar a ideia de continuidade, mas isso aí já é um pouquinho mais avançado. Definição formal de continuidade. Definição formal de continuidade significa o seguinte. F, que está definindo um domínio. E para esse curso, nosso contradomínio sempre acaba sendo o conjunto dos reais. X leva numa f de x. É contínua C. F de x existe para todo x pertencente ao domínio. Ou seja, por exemplo, a função 1 sobre x, ela não seria contínua se o domínio fosse todos os reais, porque ela não existe nesse ponto aqui. Mas, assumindo que ela existe em todos os pontos, a gente vai dizer que ela é contínua se... Bom, esse é o 1 e 2. Ela tem que satisfazer essas duas condições aqui. Primeiro, ela é contínua se f de x existe para todos os x pertencentes reais. E 2, se limite quando x tende a A de f de x é sempre igual à definição da f naquele ponto. Ou seja, limite de f de x é sempre igual a f de A. Então, a ideia de continuidade está relacionada com isso daí. No próximo vídeo eu vou fazer uns exemplos, mas deixa eu só explicar um pouco nesse vídeo aqui por que essa ideia de continuidade é importante. Por que é importante a gente estudar funções contínuas? Funções contínuas têm, matematicamente, várias propriedades que são interessantes.
Elas têm um grau de regularidade que você consegue trabalhar, então elas seriam o nível básico. Mas do ponto de vista aplicado, por que elas são importantes? A maioria dos fenômenos físicos e químicos que a gente tem são fenômenos contínuos. Por exemplo, se você tem um objeto em crescimento, ele não vai subitamente passar de um. Por exemplo, você tem uma função que determina a altura de uma pessoa. Ela não vai, com o passar do tempo, passar, por exemplo, de 1,60 para 1,70. Ela vai ter que passar em todos os pontos intermediários. Essa noção de passar em todos os valores intermediários é justamente isso, a noção de continuidade. Não existem fenômenos físicos, a maioria quase absoluta que a gente estuda, são todos fenômenos que são contínuos. Com exceção, talvez, de você pensar num objeto que está sendo uma força aplicada sobre ele e de repente a força muda. Mesmo esses, ainda assim, você pode fazer uma função contínua que modele. Funções contínuas são basicamente as funções que determinam a realidade, a maioria são funções contínuas. Elas são nosso objeto de estudo. Então, estudar suas propriedades, estudar como é que você trabalha com elas é importante nesse sentido. Então, no próximo vídeo eu vou dar uns exemplos concretos assim, de como é que a gente mostra que é uma função contínua, quais são as propriedades que a gente tem que usar para testar e que teoremas a gente consegue tirar delas. Até a próxima.